Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje tenho convidados muito especiais. A gente vai falar de um tema que é muito importante e que muitas vezes acaba sendo deixado de lado ou as pessoas têm um pouco de vergonha de falar, que é a vida sexual no tratamento, durante o diagnóstico de infertilidade. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês, convidar vocês a se apresentarem, Dr. Rodolfo. Bom dia, meu nome é Rodolfo, eu sou médico graduado pela Universidade Federal do Paraná. Fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto. E na mesma instituição também fiz a minha formação em sexologia. Atualmente eu atuo como médico ginecologista e obstetra e médico sexólogo. Eu sou Ingrid, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Alagoas, sou ginecologista e obstetra pela USP, especialista em reprodução humana pela USP e hoje atuo como fertileuta no Ceferp, junto com a Camila. Perfeito. Bom, e acho que uma das primeiras coisas que a gente pode falar, né, é que assim, a gente vê que o diagnóstico de infertilidade vem pelo tempo de tentativas, né? E a gente atende muitos casais, né, Ingrid, que ficam naquela... Às vezes levam anos até procurar ajuda, né? E a gente percebe que muitas vezes acaba desvinculando um pouco ali a questão do prazer de ter relação, ela acaba virando uma coisa muito mais mecânica, no sentido de que tem que ter relação só para engravidar, e o quanto isso desgasta, né, o relacionamento também. Não sei o que você pensa com relação a isso. São vários os fatores estressantes que surgem em relacionamentos de longa duração, tanto que é um dos grandes desafios da sexologia é a manutenção do desejo sexual, do interesse pela parceria ao longo dos anos. Uhum. E a resposta sexual, tanto do homem quanto da mulher, ela tende a ficar comprometida, a ter as suas diferentes fases afetadas conforme as diferenças na relação vão surgindo, os conflitos vão surgindo. Uhum. E esses conflitos eles podem ser das mais diversas maneiras, das mais diversas esferas. Da parte econômica, parte relacional, ou às vezes até pressão social externa sobre a rotina do casal. E a infertilidade em si, ela atua de diversas maneiras também, influenciando negativamente essa parte da questão sexual. Muitos casais se associam à infertilidade a um sentimento, às vezes, de menos-valia, ou a um sentimento de se sentir menos capaz, menos competente, e começa a se enxergar de uma maneira negativa e começa a se fechar para o relacionamento. Muitas vezes não se enxerga mais como uma pessoa atraente, uma pessoa capaz, uma pessoa sedutora. E isso afeta a relação como um todo. A busca, muitas vezes, por um sucesso, por uma gestação vinculada ao ato sexual, à relação sexual em si, muitas vezes gera muita expectativa e dificulta com que a pessoa se entregue à relação. Um dos principais mecanismos para que a pessoa tenha prazer na relação, ela está de foco completo, tá? Presente inteiramente na relação em si. Ela não deixar que pensamentos alheios ao ato sexual venham durante aquele momento. E quando você está sob estresse ou preocupada com o resultado final daquela situação, muitas vezes você não consegue curtir o momento que você tem com a sua parceria, curtir as carícias, curtir as sensações que o teu corpo está experimentando, porque os pensamentos intrusivos ficam ocupando a tua mente o tempo todo, você não consegue se soltar, não consegue muitas vezes excitar de uma maneira adequada, não consegue atingir o orgasmo, e isso com o tempo vai reduzindo o desejo sexual também, e pode causar um distanciamento da parceria. Então, avaliar questões sexuais nos casais tentantes é fundamental. Uma resposta sexual adequada, uma boa satisfação sexual, ela é fator determinante para uma boa saúde mental do indivíduo
e para uma boa saúde do relacionamento. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. A gente, como médico ginecologista e obstetra, a gente é treinado para fazer diagnóstico de doença e prescrever medicação. E a gente muitas vezes se sente desconfortável ou até despreparado para abordar esses temas. Então, a gente se esquiva, a paciente também muitas vezes não se sente à vontade para introduzir o tema durante a consulta e fica elas por elas. Todo mundo deixa quieto, só que isso acaba trazendo muito sofrimento, muitas vezes mais do que uma questão, do que uma queixa de saúde física, por exemplo, um corrimento ou uma queixa que a gente possa tratar, ou que se sinta mais habilitado a tratar. Então, é um determinante de sofrimento individual e é um determinante de prejuízo para o relacionamento também. Com certeza. Você comentou dessa questão de estar focado ali no momento, né? E eu fico imaginando, porque, por exemplo, quando as nossas pacientes estão tendo relação para tentar engravidar, surgem todos aqueles mitos que a gente está acostumada a ouvir, né? Então, tem a posição X, tem que colocar o travesseiro, não sei aonde. Então, eu imagino o quanto isso também, no momento, acabe sendo mais um fator que faça com que a pessoa está pensando em outra questão em vez do ato sexual em si, né? Muitas vezes ela entra na relação já buscando aonde que ela está falhando, o que o parceiro ou a parceira está fazendo de inadequado e acaba trazendo mais culpa, assim. A mulher, ela associa muito a maternidade, a gestação, a sua condição de mulher, a sua feminilidade. E a partir do momento que a mulher começa a encontrar dificuldades para engravidar, muitas vezes ela se questiona quanto a mulher. E começa a se colocar num papel de inferioridade, começa a se diminuir e questionar os outros aspectos referentes a ser mulher. Muitas vezes começa a se considerar menos atraente ou menos interessante para a parceria. Isso faz muitas vezes que haja uma evitação sexual e um afastamento do casal. Além dessas questões que a Camila falou, né, delas ficarem pensando a posição, o que tem que fazer, colocar a perna para cima depois, uma coisa que é muito comum delas acharem é que elas têm um tempo certo, que elas têm que ter relação naquele dia, porque naquele dia que ela tá fértil. A gente sabe que não é exatamente num dia certo, né? A gente sabe que o óvulo, ele dura um tempo, o espermatozoide dura um tempo no organismo, então ela não precisa ser naquele momento exato. Mas, se queira ou não, elas precisam programar para o momento que elas estão férteis, para aquela janela, principalmente as pacientes que estão tentando um namoro programado, algo assim. E nessa parte de programar a relação, as pessoas já ficam com uma atenção, né? Ai, é ruim, estou programando, o desejo não está surgindo, não está sendo algo espontâneo. Como que elas podem melhorar isso, Rodolfo? Então, acho que isso é uma questão importante. A gente tem, principalmente em relacionamentos aí já de longa duração, essa falsa ideia de que o desejo, que o tesão, que o interesse sexual, ele é algo mágico, ele vai surgir espontaneamente, você não deve fazer nada para que isso aconteça. E forçar o surgimento de qualquer situação que leve ao ato sexual, seja forçar a barra e seja artificializar, muitas vezes, a relação. Mas se a gente for pensar direito, desde que a gente começa os nossos primeiros relacionamentos, fase de se conhecer, de namoro, a gente sempre se prepara para o ato sexual. Quando você vai encontrar o seu namorado, você está morando em casas separadas, vocês combinam o horário para se encontrar, você vai se arrumar, você vai vestir uma roupa bonita, você vai se preparar para o ato sexual. Quando a gente começa a morar junto, a gente dá uma relaxada, a gente... às vezes, vamos jantar, vamos comer qualquer coisa, come na frente do sofá, com qualquer roupa, não se ajeita, começa a perder um pouco desse jogo de encantamento, de interesse, de despertar a curiosidade e o desejo do outro. Então, essa ideia do sexo espontâneo, do sexo mágico, ela é meio que furada, assim. Se os casais começarem a fazer isso, esperar que o sexo surja espontaneamente, esses casais provavelmente vão estar fadados a uma redução da frequência sexual e redução da satisfação sexual. Programar ou até fazer pequenas provocações ou pequenas falas durante o dia não é artificializar o sexo, é você se preparar realmente para o ato sexual. Então, ter algumas conversas durante o dia, programar uma situação especial à noite, não perder a admiração pela parceria e mostrar como que você se encanta, como que você percebe que o outro está bonito, que o outro está elegante, que o outro está interessante. Se sentir desejado é muito importante para a manutenção do desejo e para a manutenção da satisfação da vida sexual a dois.
Então, seria um pouco ilusão essa ideia de achar que o desejo vai surgir sempre espontaneamente e que tem que ser sempre espontaneamente, né? Acho que as pessoas ficam nessa expectativa de ter um desejo espontâneo a qualquer momento durante toda a relação longa, mas que isso não ocorre, é algo que a gente precisa ir lidando ao longo da vida, né? Sim. Acho que talvez as pessoas vão meio para um 8 ou 80, né? Porque toda vez que a gente fala disso, eu lembro de uma paciente que ela estava falando, né? Fazendo tratamento ali na época com outro profissional de namoro programado. E quando chegou o período fértil, ela falou pro marido dela, olha, você tem que vir para casa agora, porque o meu momento de ovulação é agora. E ele, olha, eu tô com pedra no rim, eu tô com muita dor, eu não vou conseguir. Não me interessa, é hoje, tem que ser. Então, assim, as pessoas vão pro 8 ou 80, né? Ou tem que ser completamente espontâneo, é o que você falou, um mundo mágico, onde vai ser sempre ali perfeito, o que a gente sabe que não é, mas também não é se preparar no sentido de programar tão artificialmente quanto as pessoas estão pensando que seja, né? Exatamente. A gente tem que construir situações para que o desejo surja, para que a excitação aconteça, para que a relação sexual ela seja satisfatória. Não adianta a gente querer que aconteça de forma programada, mas sem esse jogo de sedução, sem esse jogo de conquista. Mas imaginar que o desejo vai surgir de forma espontânea é um pouco inocência da nossa parte. E quanto menos a gente trabalha para manter a resposta sexual adequada, menos ela vai acontecer. E a gente vai caindo naquele estágio de neutralidade, em que nenhuma das partes aí acaba tendo aquele impulso inicial de buscar o relacionamento sexual, de buscar a parceria. Os dois acabam se comportando mais como dois grandes colegas de vida, assim, sabe? Parceiros que dividem as contas, que cuidam da casa, que organizam a parte financeira e acabam deixando a parte sexual de lado. Muitas vezes, para muitos casais, isso não é problema. Mas é comum que uma das partes, pelo menos, se sinta incomodada e que isso acabe trazendo algumas disfunções sexuais. E é um pilar importante, né? A gente tem que estar bem em todas as esferas, né? E a vida sexual é um pilar importante também para a saúde do casal, né? Com certeza. A gente ainda tem um pouco de preconceito quando a gente fala de sexualidade, vida sexual do casal, como sendo algo muito individual e que deva ser deixado só no âmbito domiciliar, que não deva ser discutido. Mas uma boa saúde sexual, uma boa relação sexual com a parceria aumenta os vínculos de cumplicidade, aumenta a satisfação em relação à qualidade do relacionamento como um todo. Então, você enxerga a sua parceria e valoriza a sua parceria muito mais quando a parte das questões sexuais está bem alinhada. Assim. Então, é um dos fatores fundamentais para a manutenção de um relacionamento de qualidade. E é normal, nos momentos que a gente se apaixona, que o desejo, que a resposta sexual ela esteja mais aflorada. Mas quando a gente tem a questão dos relacionamentos, por exemplo, de longa duração, a gente tem dois fatores principais que a gente sempre tenta avaliar. Um é o amor. O amor está muito atrelado a um sentimento de segurança, de calma, de tranquilidade, de conforto, de casa. E do outro lado a gente tem o desejo. O desejo ele é movido pelo encantamento, pela novidade, pela surpresa. E os dois são opostos. Então, muitas vezes a gente foca em construir um relacionamento muito estável, em que as coisas são encaixadinhas, começa a virar um relacionamento monótono e muito engessado, e a gente vai suprimindo o outro lado, que é o desejo. Então, o grande jogo, o grande lance é a gente tentar encontrar esse equilíbrio entre amor e desejo. Ter cumplicidade, ter segurança, mas poder surpreender, poder tentar coisas novas, poder se sentir vivo ainda dentro do relacionamento, sabe? E esse é um dos grandes desafios que a gente pode orientar e ajudar os nossos pacientes também. Outra coisa que a gente tem uma questão muito grande aqui são os negativos recorrentes na vida das pacientes, né? A gente sabe que o tratamento de reprodução, ele tem muito mais negativo do que positivo. Então, às vezes, a jornada é longa e, né, durante a jornada elas se deparam com vários negativos. E muitas vezes, quando elas estão nesse processo, cada negativo daquele é uma situação de trauma, é uma situação de estresse, de angústia. E a gente sabe que situações de estresse e angústia deixam a gente menos, vamos dizer assim, predisponente a ter relações, né? A gente fica com aquilo na cabeça, fica martelando aquelas ideias. E como que a gente podia lidar com isso? Então, o estresse realmente, o estresse global e o estresse emocional, principalmente, ele é um dos grandes fatores que suprime a resposta sexual como um todo e principalmente o desejo sexual, que muitas vezes é o que move, o que alimenta a relação. Sem o desejo, muitas vezes você não engaja numa relação sexual, então acaba afetando todas as outras partes da resposta sexual, né?
O estresse, então, é um grande inimigo da resposta sexual. A gente tem sempre tentar trabalhar com a nossa paciente alguns fatores que podem aliviar ou reduzir os níveis de estresse. Então, avaliar a rotina dessas pacientes é fundamental, se ela tem atividades sociais, atividades lúdicas, atividades esportivas, que por si só reduzem o foco na relação, reduzem os níveis de estresse. Então, é muito comum que quando a paciente chega focada no tratamento da infertilidade, a vida inteira dela, ela começa a direcionar todas as energias para resolver essa questão. E acaba muitas vezes deixando de lado outras atividades, outras questões que muitas vezes não são prioridade. Só que você abandonar essas outras atividades, você acaba aumentando a expectativa e, no caso de um negativo, aumentando a decepção e os níveis de estresse e as barreiras que você constrói ao entorno disso. Então, a gente tentar estimular nossas pacientes a terem atividades diversas é uma das atividades, é uma das propostas que a gente pode ter. Outra proposta é orientar nossas pacientes em relação às técnicas de mindfulness. Mindfulness é uma ferramenta validada pela terapia cognitivo-sexual para redução de desejo, redução de excitação e redução de orgasmo. É uma técnica, aí a modelo das técnicas de relaxamento ou até de meditação, que busca esvaziar a mente de todos os pensamentos que são alheios ao ato sexual em si. Então, o mindfulness voltado para a terapia sexual, né? O mindfulness pode ser aplicado em diversas esferas da vida. Então, você focar totalmente, estar presente no momento, perceber todas as sensações, todas as alterações corporais, todos os estímulos que você recebe. E se porventura que vão surgir, os pensamentos intrusivos surjam, você olhar com carinho para eles, mas deixar que eles passem, não focar, não se apegar a nenhum pensamento externo. É muito comum que as pacientes elas comecem a trazer não só o negativo para casa, mas trazer a amiga que está cobrando se aí engravidou ou não todo mês, ou a mãe que está querendo o primeiro netinho, ou as frustrações do marido, ou de quem lá seja na sociedade, assim. Então, quando você vai ver, não tá só mais a nossa paciente, sua parceria ali no quarto, no relacionamento, tá a comunidade inteira. Isso acaba trazendo muito peso e é claro que a pessoa não vai conseguir relaxar, não vai conseguir focar, não vai conseguir aproveitar essa relação adequadamente, assim, com satisfação. Então, conhecer essas técnicas de mindfulness. Tem vários treinamentos que até você consegue fazer online, assim, sabe? Treinamentos gratuitos. Se informar sobre essas técnicas ou procurar ajuda com terapia cognitivo-comportamental, eu acho um grande fator de ajuda para essas pacientes que estão enfrentando esse problema de negativos recorrentes, que geram frustração e geram um grande estresse emocional. Excelente. Você sabe que isso até casa. A gente fez um episódio com uma psicóloga para falar sobre como lidar com o negativo, né, de uma forma geral. E ela falou exatamente isso que você falou, assim, de que se a gente focar só naquilo, a gente vai potencializar o desgaste que aquilo vai trazer para nossa vida, né? Ela até deu uma sugestão. Ela, olha, tenta fazer um cronograma do que você vai fazer do dia da transferência até o dia do beta. Vamos no cinema, nós vamos depois jantar com os amigos, nós vamos fazer não sei o quê. E isso não deixa de ser também ela trabalhar o relacionamento dela com o parceiro, né? É uma coisa que eu costumo falar muito para as minhas pacientes, assim, naquele momento do baque, de falar, olha, às vezes é bom a gente tirar um tempo para respirar, a gente vê as outras áreas da nossa vida, tem muita coisa boa em volta no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa família, e a gente fica só focado, só condicionado ali ao tratamento, né? Exatamente. É comum, né? O ser humano tem essa mania de buscar sempre o resultado final, o sucesso. Tipo a gente, quando estava estudando para o vestibular, a gente não queria saber de curtir aquele ano de cursinho, não, eu vou viver no meu ano de cursinho, vou estudar, porque no final eu quero passar. Só que a gente acaba deixando passar muita coisa nesse processo das tentantes. Às vezes passam 1 ano e meio, 2 anos até conseguirem o tão sonhado positivo. E durante todo esse tempo elas estavam vivendo. E muitas vezes elas deixaram de curtir coisas, deixaram de aproveitar oportunidades que surgiram, deixaram de fortalecer o relacionamento. E beleza, no final o positivo veio, dá uma sensação de felicidade e satisfação. Mas não precisa ser um caminho de sofrimento até o positivo. Lógico que gera angústia, gera ansiedade. Mas na medida do possível a gente tem que tentar usar outras estratégias
para promover o bem-estar durante esse processo. Uma paciente que curte, eu acho que o processo, que chega no final e olha para trás e fala, nossa, penei, camelei, demorou tempo, mas valeu a pena, foi gostoso, tipo, tô super satisfeita. Eu acho que ela tem uma maternidade também com menos peso, ela se sente mais satisfeita com o processo, ela curte mais tudo que rolou, assim. Com certeza, né? Essa jornada traz impacto em vários momentos ali, né? Para a parte emocional. Outro ponto que você até abordou antes, mas eu acho importante a gente enfatizar, é o estigma. A gente fez um episódio com uma psicóloga também, falando sobre a jornada e sobre como isso impactava para a mulher na questão dela não se sentir completa, dela não se sentir que estava fazendo o seu papel para a sociedade, mas a gente fala pouco para o estigma para o homem também, né? A gente, inclusive, recebeu há um tempo um convidado para contar o relato dele, e eu achei interessante uma história que ele contou, porque ele falou assim, que na consulta, o médico perguntou para os dois, tá, e como é que tá a frequência sexual? E aí ele rapidamente falou assim, 5 vezes por semana, e ao mesmo tempo ela falou 2 vezes por semana, e aí ficou aquela coisa assim, e ele, quem tá falando a verdade? E aí, na época, até o paciente falou, ele falou, eu ficava com vergonha de falar sobre isso, porque para mim era algo muito difícil e tudo mais. Então, acaba que para o homem ainda muito se mistura essa questão, né, de infertilidade com a questão de, parece que afeta ali a percepção de masculinidade, né? A pressão social influencia muito, né? Os meninos, eles são, desde pequenos, educados a serem machos, fortes, seguros, estarem sempre presentes, nunca negarem sexo, estarem sempre prontos, enquanto que a mulher, ela foi educada a ser mais recatada, a ser mais receptiva, não demonstrar tanta atitude em relação ao ato sexual. Então, há essa expectativa social muito grande que o homem seja o garanhão, esteja sempre presente, e a mulher ela seja mais quieta, mais recatada, de um modo geral. E para os homens acaba tendo muito peso por essa associação entre fertilidade e masculinidade. Um homem que não tem, sei lá, produção espermática, ou tem uma baixa contagem de espermatozoides, ou uma baixa qualidade de espermatozoides, ele sente que ele é impotente, que a função dele no planeta não está sendo executada, assim. Isso é muito interessante. Mesmo as pessoas que têm mais conhecimento do assunto, né? Eu lembro que acho que no meu 3º ano de residência da ginecologia, tinha uma colega que estava fazendo um projeto de mestrado sobre a influência do Covid no espermograma. E aí ela coletava amostra de sêmen de homens que tiveram Covid, de homens que não tiveram Covid, para comparar se influenciava na qualidade espermática. E ela pediu, você não topa doar aí sêmen pra gente, pra pesquisa? Falei, topo, né? Só que é um fator de muito estresse, assim, pro homem, sabe? Mesmo eu sabendo que não tinha nada a ver, que não tem relação, que seria para uma pesquisa científica, eu nem tava me importando, eu nem tava querendo engravidar na época, não já gerou muita ansiedade, porque a semana inteira pensando naquilo, eu falei, nossa, como que vai ser a coleta? Eu liguei para ela e falei, posso fazer a coleta em casa para não precisar coletar no laboratório? Então, são vários os fatores de estresse que acabam vindo junto com essa questão, principalmente da masculinidade e desse sentimento de inferioridade, caso haja alguma alteração, sabe? E o homem, ao contrário da mulher, ele depende muito de um equilíbrio fino ali, entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, para, no momento de excitação, ter uma ereção. Caso o nervosismo, a ansiedade tome conta, o sistema nervoso simpático ele começa a predominar e isso dificulta, muitas vezes, a capacidade de ereção peniana. E aí, como consequência, ele pode apresentar problemas de disfunção erétil. Uma vez que o cara tem problema de disfunção erétil, ele já entra na próxima relação sexual, no próximo intercurso sexual, muito mais ansioso. E a tendência é acontecer de novo. E isso virando uma bola de neve, cada vez piorando mais. Chegar no ponto que o cara começa a evitar a relação sexual, porque ele não quer se expor a essa humilhação e ele não quer decepcionar a parceira. Então, muitas vezes, algo que poderia ter sido conversado, trabalhado lá no começo, às vezes a gente esquece que o homem tem sentimentos, né? A gente trata o homem de uma maneira que ele foi sempre acostumado a ser tratado, de uma maneira mais direta, mais seca. Enquanto a mulher, ela normalmente ela consegue
expor mais os seus sentimentos, discutir melhor os seus medos, as suas angústias. Geralmente, a resposta do homem é se fechar diante de situações constrangedoras. O cara se fecha, se guarda e fica sofrendo ali calado. A mulher, ela tem um pouco mais de facilidade em externalizar o que ela está sentindo, o que ela está passando. E muitas vezes a gente esquece que a gente tem que trabalhar esses pontos com a parceria, com os homens. E acaba permitindo que essas disfunções se instalem e que muitas vezes a qualidade ali do relacionamento seja comprometida durante, às vezes, até o processo de reprodução assistida, sabe? Nossa, e se para você que estava fazendo só o espermograma para uma pesquisa já foi um fator de estresse tão grande, né? Que aquele significado não ia mudar muita coisa para você, né? Imagina para os pacientes que estão fazendo com a função, né? Já ou na parte da investigação, ou já colhendo o sêmen para fazer uma FIV, por exemplo. Então, é uma carga muito grande, né? Um peso aquele exame para eles. Sim, você passa a semana inteira pensando que qualquer ato que você cometa de errado pode afetar a qualidade. Então eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou me poupar, posso fazer atividade física, não posso fazer atividade física, posso comer isso, posso beber aquilo. Então, vai gerando vários questionamentos que você nunca nem imaginou que poderiam surgir durante essa fase, assim. E é por isso que às vezes quando a gente vai passar o resultado, né, do espermograma, vira e mexe, alguém pergunta, né? Mas olha, eu bebi ontem, será que não foi por isso? Eu fiz tal coisa, pode ter sido isso, não é melhor fazer de novo? Porque gera, né, Sim. E queira ou não, é basicamente o único exame que a gente solicita do homem, né? A mulher, ela tem outros exames que podem ali achar a causa. O dele é aquele, então tá toda a expectativa naquele exame. E eu, pelo menos assim, a percepção, quando vem alterado, o homem se culpa também, né? Então, é o que você falou, que traz essa... Só tem aquele um exame, é como se a chance fosse aquela ali, né? De vai vir a chancela de que eu tenho alguma coisa, não consigo cumprir o meu papel. Eu não aguento isso. As pessoas, é porque eu não consigo engravidar a minha esposa. Gente, ninguém engravida sozinho, né? Os dois precisam, né? Estar aptos. E a gente ainda recebe muito isso, né? Porque os ginecologistas mais antigos, a formação mais antiga era sempre aquela coisa de assim, vamos avaliar a mulher, e aí se a mulher não tiver nada, aí avalia o homem. E isso ficou meio que enraizado, né? Então, a gente vê que até hoje, a gente recebe muitas pacientes que falam, não, eu fui no meu médico, aí eu fiz todos os meus exames. Aí ele falou, não, tá tudo normal, então agora vamos fazer o exame do seu marido. Então, parece que o marido é colocado em xeque naquele momento, né? No sentido assim, ela já passou no teste, então agora se não der certo, o problema sou eu, meu Deus do céu. E isso realmente é bem difícil. E sobre essa questão, né, do espermograma, além de ter toda essa pressão, tem o momento da coleta em si, né? Que precisa de um ambiente adequado para a gente poder fazer. Né? Igual você falou, não posso fazer em casa. Tem bastante paciente que fala sobre isso também, né, Ingrid? Sim. Que, queira ou não, tá num ambiente que sabe que tá indo colher, né? Alguém levou ele até a coleta, uma circulante, uma enfermeira levou ele até a sala de coleta, ele já ficou imaginando, essa pessoa sabe o que eu tô fazendo aqui, né? Então, dá toda uma pressão, estando num ambiente de um laboratório ou uma clínica. Ainda mais que pra nossa geração ainda, a sexualidade é um tabu. E a masturbação é um tabu também. Então, ela é vista como algo errado, como algo que você deve fazer escondido. Você ser levado pela mão até uma sala para você se masturbar, coletar sêmen, e depois, quando você sair, todo mundo ficar olhando para você e saber o que você acabou de fazer, ainda gera um desconforto. Por mais que seja inconsciente, você ainda fica muito inibido com esse fato. Talvez para as próximas gerações, com questão de educação sexual, talvez isso fique um pouco menos agravado. Mas para a nossa geração é algo muito, muito forte ainda, né? E tem muito também da questão das expectativas sobre a maternidade, né? De que você comentou no início sobre como o relacionamento como um todo tem que estar bem, e às vezes alguns fatores, né, de estresse no relacionamento impactam também na vida sexual. E eu vejo que muitas vezes as visões distorcidas ali da importância da maternidade, não distorcidas, mas diferentes, né? O peso diferente da importância da maternidade, da paternidade para um ou para o outro, muitas vezes é um fator de conflito para o casal também, né? Quando um dos dois acaba estando mais engajado que o outro no processo, né? E a maternidade em si é um momento que coloca o relacionamento em prova, assim. Porque, querendo ou não, surgiu uma nova pessoa que vai depender totalmente de cuidado dos pais. Então, o foco não é mais aquela dualidade entre as duas parcerias. Agora tem uma terceira pessoa, um terceiro indivíduo que vai chorar à noite, que vai sugar todas as suas energias e que vai demandar toda a sua atenção, vai demandar comida,
cuidados de higiene, enfim, atenção total 24 horas por dia. Então, é muito comum isso em casais que muitas vezes se prepararam muito tempo, travaram aí, às vezes, uma luta muito unidos contra a infertilidade, de, às vezes, se desencontrarem também nesse momento do nascimento do bebê, assim, sabe? Então, um dos fatores que melhor regula essa parte é a possibilidade de uma conversa franca e aberta entre o casal e não esquecer da importância de manter essa relação a dois, da dualidade. Lógico, é fácil falar quando você tem uma rede de apoio, quando você tem condições ou pessoas que possibilitem vocês ainda manterem atividades a dois, mas quando você está morando numa cidade distante dos seus pais, sem um grupo de amigos que você confia, sem condições de pagar muitas vezes alguém para cuidar do teu filho, às vezes a responsabilidade acaba ficando em cima do casal, muitas vezes em cima mais ainda da mulher, que tem que amamentar, quem vai dar o conforto na hora que a criança está inconsolável, chorando inconsolável. Então, muitas vezes, a mudança de foco da maternidade, ela também é um fator que deve ser muito bem pensado e trabalhado para que não seja um fator de distanciamento do casal e de sofrimento, né? Rodolfo, então, e às vezes com tratamento também, as pacientes estão cheias de hormônio, né? Estão usando hormônio, estão produzindo muito hormônio, e a gente sabe que esses hormônios femininos, eles causam uma labilidade emocional, às vezes a gente fica com sintomas meio de TPM, mais irritada, mais estressada, e isso tudo interfere também, né? Essa mudança emocional ali daquele tratamento nas relações sexuais. Como que ela poderia contornar um pouco essa situação dessa labilidade emocional? Então, é importante que a gente saiba que a resposta sexual de homens e mulheres, elas têm muitas semelhanças, mas elas também têm muitas diferenças. E até por isso que a gente usa modelos diferentes para explicar a resposta sexual masculina e a feminina. Geralmente, a resposta sexual masculina a gente explica por um modelo linear, criado lá por Masters e Johnson, depois adaptado por Kaplan, que ele pega a fase de desejo, seguida pela fase de excitação, fase de orgasmo e fase de resolução. Então, o homem funciona geralmente de uma forma mais linear. Durante algum tempo, tentou-se enquadrar a resposta sexual da mulher nessa resposta linear, mas não batia, não era satisfatória a avaliação da resposta sexual com base nesse modelo. Até que Basson propôs o modelo circular para a resposta sexual. Esse modelo circular, ele é caracterizado por fases que elas às vezes podem ser sobrepostas ou não sequenciais, e Basson ela inseriu a influência de fatores não biológicos na resposta sexual feminina, incluindo aí a intimidade emocional, que é fundamental para que a mulher tenha uma resposta sexual satisfatória. Então, o cara ele pode tá meio estressadão, ou pode estar meio de mal com a esposa, brigado e tal, ele consegue chegar no final do dia, abstrair, sentir desejo, ter excitação, ter uma relação que para ele é satisfatória e ter orgasmo. Para a mulher não é tão fácil assim. A mulher, geralmente, ela capta fatores do meio, fatores do relacionamento que influenciam nas fases da resposta sexual. Então, se a relação não está sendo adequada, se o parceiro não está valorizando, não ajudou nas tarefas do dia a dia, não percebeu que ela se arrumou, não percebeu que ela fez alguma coisa diferente com o corpo, que pintou a unha, que cortou o cabelo, ou se o cara não está ouvindo o que ela diz, se não se mostra interessado pelas atividades, se às vezes não compartilha com as angústias durante o tratamento de reprodução assistida, ela vai perdendo como se fosse esse encantamento, essa propulsão para que ela entrasse numa resposta sexual. Então, tem uma sexóloga muito famosa internacionalmente, a Esther Perel, que ela fala que as preliminares elas começam logo depois da fase de orgasmo e de resolução. Então, a gente acha que a preliminar é 5 minutinhos antes da relação pênis-vagina, da relação sexual em si. Não, a preliminar para a mulher, ela acontece muito antes disso. A mulher se sentir vista, se sentir valorizada, se sentir cuidada, se sentir amada. São todos fatores que propiciam para que haja uma relação sexual satisfatória. E durante o tratamento de reprodução assistida, são feitos usos de vários hormônios, muitas vezes em níveis suprafisiológicos, que podem exacerbar, muitas vezes, essa labilidade emocional.
e muitas vezes fatores que antes poderiam ser tolerados ou que poderiam não influenciar a resposta sexual feminina, muitas vezes ganham mais peso, ganham mais valor e acabam influenciando negativamente. Então, essa fase do tratamento de reprodução assistida, além do estresse emocional, esse estresse hormonal, essa variação hormonal que pode causar alteração emocional é muito marcante. E a gente deve entender e deve conversar sobre isso com a própria paciente e com a parceria, para que esses fatores inibitórios ou fatores que gerem conflito, eles possam ser minimizados ou trabalhados. Nossa, você comentando, eu lembrei muito de uma paciente que ela estava em estímulo ovariano, né? E aí a gente foi fazer ultrassom, ela entrou bem no consultório, sorrindo, tudo. E aí no que ela foi trocar de roupa para deitar no ultrassom, ela saiu chorando. Falei, gente, o que aconteceu? Tava tudo bem. Eu lembrei que no carro ele falou que eu tô gorda. Ele, não, mas eu não falei isso, eu só falei do seu short. E você vê assim, ela demonstrou nitidamente que ela tava numa labilidade emocional muito grande, né? Por conta das medicações e o tanto que isso impactou numa coisa que, é o que você falou, provavelmente fora desse período seria bem tolerado, seria normal, mas foi mais uma gotinha ali que poderia impactar no relacionamento, né? Se a gente não orientasse isso antes, não instruísse esses casais que, olha, isso pode acontecer, marido, tente, né, dar um apoio, tente entender nesse Pega período. leve. Eu Exatamente. acho que foi excelente, né? Nossa, maravilhoso. Eu tenho certeza que as pacientes vão aproveitar muito. Acho que é muito bom a gente falar outras coisas, além da parte da reprodução, de todo o tratamento, né? Para elas perceberem outros aspectos da vida e ajudar nessa jornada, né? Porque, como você falou, se elas ficarem só com aquele foco, vai perdendo os outros aspectos da vida. E a vida conjugal é importantíssima se a gente está pensando que vai construir uma família a partir dali. Então, é algo que a gente precisa estar podando e mantendo, né? É isso, a gente acho que busca sempre dar o melhor para as nossas pacientes. Vocês sempre buscam otimizar os protocolos de tratamento, usar as melhores medicações, usar as melhores técnicas para captação, para maturação dos óvulos, para fertilização. Então, a gente poder propor para as nossas pacientes outras atitudes ou outras recomendações que melhorem a qualidade de vida, que melhorem a sensação de bem-estar, acho que são fundamentais, aliados mesmo no tratamento da reprodução assistida. Com certeza, porque a gente como médico ainda olha muito o lado técnico, né? E às vezes o próprio paciente é a mesma coisa quando hoje tá muito a gente fala tem que dosar um monte de vitamina, aí você tem que tomar um monte de coisa, só que a pessoa não quer comer bem, ela não quer dormir bem, ela não quer fazer atividade física, é muito mais simples, a gente fala, não, mas a minha vitamina tá baixa, eu vou ter que tomar. Então acaba que pra questão da vida sexual, eu percebo muito isso também, né? Às vezes os casais falam, não, mas tem que dosar hormônio, e a gente tem que ver isso. Não, porque será que eu não vou ter benefício de usar testosterona para aumentar a minha libido? Quando, na verdade, tem tantas outras coisas, né, que são pilares tão importantes, ou até mais, se a gente for ver, né, e que não são ainda tão avaliados e tão discutidos por um certo tabu, né? Então, se a gente puder promover conversas como essa, com certeza a gente vai ajudar muito na saúde das nossas pacientes, né? Exatamente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, deixar um espaço, se você quiser, deixar uma mensagem aí, uma dica, alguma orientação que você dê para resumir tudo isso para as nossas pacientes. Eu acho que o fundamental que fique de mensagem dessa conversa para as pacientes e para os profissionais médicos é tirar o estigma da resposta sexual e da qualidade da vida sexual conjugal. Uma vida sexual satisfatória, uma vida sexual adequada, ela é fundamental para a manutenção de uma boa qualidade de vida conjugal, uma qualidade de vida a dois. Então, para as pacientes, um médico ginecologista, que é um médico fertileuta, ele é capacitado para discutir essas situações. Às vezes, se ele não se sentir confortável para te acompanhar nas questões emocionais, ele pode recomendar um profissional que o seja. Então, discutir essas questões com o seu médico ginecologista deve ser algo básico, algo inicial. Você tem liberdade para fazer isso e o médico ginecologista ele tem uma formação adequada e tem condições para te ajudar. Se o médico ginecologista percebe que está saindo da sua área de atuação ou saindo do seu espectro de conhecimento, ele tem autonomia para te indicar um profissional, um sexólogo, um terapeuta sexual que possa te ajudar nessas questões. Mas encarar essa jornada da reprodução assistida
como algo mais leve, como realmente um caminho que está sendo trilhado a dois, para quando chegar lá no fim dessa trilha, chegar no alto da montanha, a vista possa ser compartilhada e possa ser curtida pelos dois. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada, Ingrid, Obrigada. também. Foi uma conversa muito boa. Valeu, obrigado. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!